está a vida, e a vida é Cristo Jesus, que nos tirou da lei do pecado e da morte. Disse sobre a paternidade divina. Deus é Pai. Primeiro, um texto principal que está escrito no capítulo 4, versículo 14 das cartas de João, que diz: e vimos e entendemos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Nós temos que cada dia praticá-lo. A palavra de Deus, a qual a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Disse a Bíblia Sagrada, dizendo: o Pai não tem início nem fim. Ele é eterno. O Pai sempre foi eterno. O Pai gerou o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. O Espírito procede do Pai e do Filho. Confessar a Jesus, a Cristo Jesus, revela a habitação de Deus. O amor de Deus lança fora o temor e nos capacita no amor. Primeiramente, ele lança fora o temor, que é o medo. Não é medo, é respeito. Precisamos respeitar a Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. O homem sábio, ele teme a Deus. Não é ter medo, é ter respeito. Ele disse que o Pai gerou o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. É diferente quando o homem foi formado. O homem, quando foi feito por Deus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando Jesus nasceu, ele foi gerado através do Pai paterno, a qual enviando e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvação do mundo. E ele, pelo teu Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoamos-nos no amor de Deus, que é grande para conosco. Nas cartas está escrito no 1 João, lá perto do Apocalipse. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos do Pai. Enviou seu Filho para salvar o mundo.
ninguém poderia ver Deus, ninguém pode ver Deus, mas através do Filho que Ele enviou, nós vemos o Filho, vemos o Pai. Por isso nós testificamos do Pai que enviou o Filho. Em tudo devemos engrandecer o seu nome, porque Deus, Ele é Deus verdadeiro. E a Bíblia Sagrada disse bem claro que quando Jesus ensinou os seus discípulos na oração sacerdotal, disse, e agora glorifiques tu, ó Pai, juntamente a ti mesmo, com aquela glória que tenho contigo, antes da fundação do mundo. Então, tá bom? Tá tudo jóia? Tá bom? Ah, tá. Deixa eu acabar de terminar aqui um pouquinho. Bem? Bendito seja o nome do Senhor. Eu cumprimento. Eu cumprimento a galera de Benfica e toda JF com a paz do Senhor. Eu sou morador da Barreira do Triunfo. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe maravilhosamente. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, abençoe este moço, Senhor, que está aqui, nesta hora, nessa praça, estende as mãos sobre ele, dai a graça sobre ele, Senhor, que possa dar força, saúde, coragem, poder e graça do Teu Santo Espírito. Também que ele possa, Senhor amado, sentir o desejo de Te servir e fazer a Sua vontade. Nós Te pedimos e Te louvamos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Amém. Sabemos que Jesus, ao ensinar os seus discípulos que Deus é o Pai, Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu santo nome. Em primeiro lugar, devemos dizer que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Por isso Ele nos revelou com Sua palavra. E disse bem claro, esse texto ensina que a relacionamento entre o Pai e o Filho é desde o interior da criação. Revela que a identidade de Deus com o Pai é eterno. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. E o Espírito foi sempre Espírito. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica com a criação do homem. Nós sabemos que o homem foi criado. Deus criou o homem, soprou na narina do homem. Depois o homem pecou e foi separado de Deus. Agora Deus gerou o Filho. Não fez o Filho, porque já existia no seio do Pai. Sendo que o homem não pode ver Deus por causa da sua glória, então ele enviou a parte de Deus e colocou
nessa missão maravilhosa de vir salvar o povo. Então colocou o nome de filho, porque não poderia ver Deus com esses olhos carnais. Então eles tirou a sua glória e veio à terra. Foi gerado no ventre de Maria para esta missão maravilhosa de resgatar o homem do pecado, tirar o pecado do homem para tornar-se para Deus. Mas todo homem é pecador, porque ele foi gerado através do homem e da mulher. Mas Jesus foi diferente. Disse a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, versículo 15 e 16, que Jacó foi gerado, Jacó gerou José, mas não disse que José gerou Jesus, porque ele não foi o pai de Jesus biológico, porque o próprio Deus é que gerou, não dependeu de matéria, de conhecimento de José conhecer Maria para conceber um filho, porque veio diretamente do Pai. Ele não foi gerado pelo homem, foi gerado diretamente de Deus. Esta é a diferença de um menino nascido, concebido pelo homem e pela mulher. A diferença de Cristo foi que ele não dependeu do conhecimento de José, conhecer Maria para nascer. Ele nasceu antes que José conhecesse Maria. E quando ele nasceu, aí que José foi conhecer Maria. E teve filhos com Maria, que é Tiago, João, irmão de Jesus, meio-irmão, filho de Maria. Ele não filho de José, mas os outros filhos são filhos de José. Então a Bíblia diz bem claro, implica dizer que o filho não foi criado, mas eternamente gerado. O filho, assim como o pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilhar da mesma natureza. Ele próprio disse: eu e o Pai somos um. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Ele prometeu, e aonde estiver reunido 2 ou 3, ali está no meio. Ele disse bem claro na sua palavra: eu voltarei para o Pai e darei um Consolador. E naquele momento, o Senhor Jesus, antes de voltar para o Pai, porque já tinha ressuscitado, ele deu o Espírito para juntamente conosco estar hoje aqui, nesta praça. Nós aqui estamos falando deste grande amor, desse grande Deus, que pela fé nós adquirimos em nosso coração. Que cada crente é aquele que crê, aquele que acredita, que deposita a sua fé em Deus, disse
que cada crente, cada pessoa que crê, com o coração cheio de fé, e gratidão, proclama com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Esse Deus, ele nos deu direito de dizer a perfeição do amor do Pai. Nos dá direito, dizendo: o amor faz parte da natureza do Pai. Aquele que ama é porque é amado do Pai. Aquele que diz que ama a Deus e não ama a sua criação, que é o outro homem, ele é mentiroso. Disse a Bíblia Sagrada, dizendo: o amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao envio do seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por Ele. Agora possamos ser filho de Deus, a qual disse o direito, com todos os direitos de filho legítimo. No capítulo 3, verso 1 da carta de João, disse assim, da primeira carta, disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Este é o capítulo 2. Capítulo 3, verso 1 diz: esse é o amor, é inquebrável. Ninguém pode ou se considerar, ninguém pode tirar, ninguém pode separar. Nada nos separa desse amor, porque Ele é amor e está pronto para perdoar os nossos pecados. Disse sobre o amor de Deus, disse: nada nos separa desse amor, nem a tribulação, nem a tristeza, nem a angústia nos separa do amor de Deus, que foi dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltando para cada filho que crê. Precisamos crer nesse amor verdadeiro, para que nós possamos também se alegrar e dizer: nesta alegria, nós temos alegria que Ele nos filiou, Ele nos abençoou na filiação divina. Nós estávamos separados de Deus, agora nós estamos filiados, somos agora novamente enquadrados no sinal de Deus. É por causa disto que estamos aqui dizendo para ti a experiência do amor do Pai, que é Deus, a qual tem poupado a nossa vida. E por isto, hoje,
estamos aqui nesta praça dizendo: o amor é a marca do Filho de Deus. A marca de Deus é o amor. Ele nos amou antes que nós amássemos, mesmo nós sendo pecador, rebelde. Ele nos amou. Nós, sem merecermos, ele enviou o seu Filho para resgatar nós da perdição eterna e ter direito de um dia entrar pelas portas estreitas, que é na santidade, na santificação, na preparação da Trindade de Deus, que é o Pai, e é o Filho, e é o Espírito Santo, que está aqui nessa tarde desse dia, para te dizer que só nele encontramos o refúgio e a fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tem misericórdia, Deus, daqueles que estão enganados no mundo. Ó Deus amado, trocando a vida eterna por esta vida. Ó Deus amado, procurando os seus bens terreno, material, achando que está fazendo uma boa coisa. Toma inteiramente em tuas mãos, repreenda o devorador e nos dá a certeza da vida eterna que está preparado desde a fundação do mundo. Nós rogamos a Ti, abençoa cada um nesta praça, no nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém.